Olá, vamos para Química e Física agora. E na aula passada nós falamos sobre propriedades químicas, né? Falamos sobre algumas propriedades da matéria em si, como a matéria era composta por moléculas e átomos. E aí nós definimos o que era um átomo para vocês. Hoje a gente já vai começar a falar o quê? Sobre moléculas. Falamos sobre os modelos atômicos, modelos de Dalton, modelos de Thomson, modelos de Rutherford e até chegar ao modelo de Bohr. Então o modelo de Bohr ele tem essa característica aqui. O que representa, na verdade, um átomo e os átomos diferentes são a quantidade de prótons. Então os prótons eles vão determinar o tipo do átomo e o tipo do elemento químico. Então, um átomo, nesse caso aqui, ele tem prótons, são o quê? Partículas de cargas positivas. Então, eu tenho 1, 2, 3 partículas de carga positiva. Esse átomo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São átomos iguais? Não, são átomos diferentes. Esse aqui é o lítio e esse aqui é o carbono. Então, pela quantidade de prótons, eu sei que são átomos diferentes. E aí, falei para vocês ainda que átomos neutros, o que é isso? Átomo neutro é quando a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Então, num átomo neutro, a quantidade de prótons vão ser iguais à quantidade de elétrons. Então, aqui ele está na forma neutra. 1, 2, 3 prótons, 1, 2, 3 elétrons. A mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todos esses dois átomos estão na sua forma neutra. E aí, a gente tem os símbolos dos átomos, que vai determinar aquele elemento químico que vai ter um símbolo. No caso, aqui, quando eu coloco C, eu tenho o símbolo de um átomo. Que símbolo é esse? O carbono. Aqui, o Li, esse Li, significa lítio. Então, esse átomo, ele tem o seu símbolo. Então, o átomo ele é representado por uma sigla, que pode ser uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, como é o caso do lítio. No carbono eu só tenho uma única letra, que é a letra C. Agora, isso aqui é diferente disso aqui. Aqui eu tenho a representação de um átomo. E aqui eu tenho a representação de uma substância. Por que a representação de uma substância? Porque eu tenho dois átomos diferentes. E quando dois átomos ou mais se juntam, eu tenho a formação de uma substância. Ah, mas só de átomos diferentes? Não, e a gente vai ver logo mais. Então, por que eu botei aqui embaixo substância e botei aqui molécula? Porque a molécula é a representação de uma substância. Então, toda substância tem a sua representação molecular, que é nessa forma. Então, aqui eu tenho uma substância e a representação molecular dela. Então, aqui representa um átomo e aqui é uma molécula. Uma molécula é a representação de uma substância. E a gente tem diferentes tipos de substância. A gente tem as substâncias simples e tem as substâncias compostas. Então, gente, aqui eu tenho um átomo. Que átomo é esse? O único próton, hidrogênio. Ele é representado dessa maneira. Então, uma única letra é um átomo. Agora, aqui H2, mas tem um átomo só. Não, eu não tenho um átomo só. Esse 2 aqui está indicando que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, isso aqui não é representação de um átomo, e sim, isso aqui é uma molécula. Mas agora sim, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Fórmula de quê? Da água. Molécula da água. Então, isso aqui
é a representação molecular de uma substância. E as substâncias, elas podem ser de dois tipos. Substâncias simples, quando eu tenho um encontro de dois átomos iguais, O2 e O3. Ué, não é a mesma coisa, não é tudo oxigênio? Não. Aqui, deixa eu só pegar a caneta aqui. Aqui eu tenho o átomo de oxigênio. Desculpa, gente, deixa eu apagar aqui. Só o O, eu tenho o átomo oxigênio. O2, eu já tenho uma substância. Substância simples, formada por dois, esse dois aqui, ó, tá vendo? Ele representa que eu tenho dois átomos de oxigênio. Então, substância simples é formada por dois ou mais átomos iguais. O3, esse 3 aqui, então aqui eu tenho gás oxigênio, aqui eu tenho o elemento químico, o átomo oxigênio, aqui eu tenho o gás oxigênio e aqui eu tenho o gás ozônio. O O3 é o ozônio, é uma substância simples formada por 3 átomos de oxigênio. E aqui embaixo eu tenho o exemplo de substâncias compostas. O que é isso, substância composta? É formado por dois ou mais átomos diferentes. H2O, dois átomos de hidrogênio mais um de oxigênio. H2O2, ué, não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Aqui eu tenho a água oxigenada. H2, eu tenho dois átomos de hidrogênio e aqui dois átomos de oxigênio. Então aqui eu tenho a água oxigenada e aqui eu tenho a água comum, tá? Então, substâncias simples é quando é formada por um único átomo. Substâncias compostas é quando é formado por dois ou mais átomos. E aí, a gente vai para as misturas, tá? Então, eu posso ter a junção de dois ou mais substâncias. Então, se eu pego uma substância e misturo com outra substância, então um encontro de duas ou mais substâncias forma uma mistura. Então, mistura encontros de substâncias diferentes. E eu posso ter dois tipos de misturas, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui, vou baixar para vocês, deixa eu chegar mais aqui para baixo. Deixa eu botar meu apoio aqui, tá, gente? Só um minutinho, já estou me organizando. Aqui, um copo com água. Vou pegar, ó, café. Se eu pegar aqui e bater bem, o que vai acontecer? Não foi o exemplo melhor que eu tinha, né? Esse café não é um café solúvel. Então, o que acontece? Ele não se misturou o quê? A água. A gente consegue ver... Desculpa. Ó, a gente consegue ver os grãos de café ali. Porque como ele não é um café solúvel, ele não se misturou. Então, isso é uma mistura heterogênea. Um outro exemplo de mistura heterogênea é se eu peguei um outro copo de água. Eu vou pegar, gente, o café era para ter misturado na água, só que esse café é para passar no coador. Então, por isso ele não se misturou, tá? Ele não era solúvel. Mas, se você pegar sal ou açúcar e botar uma pitadinha e mexer, ele vai se misturar na água. Gente, peguei agora óleo de cozinha. Vou botar o óleo aqui. Olha o que acontece. O óleo se misturou com a água? Não, o óleo ficou em cima porque ele tem uma densidade menor e a água ficou embaixo. Ah, mas professora, você não mexeu, se mexeu.
Vou mexer. Mexi. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se misturou. Vocês estão conseguindo ver o óleo misturado aqui na água? Não. O óleo continua onde? Vamos aí para vocês visualizarem. O óleo continua em cima e a água embaixo. Então são misturas que são o quê? Gente, se vocês repararem aqui, ó, o óleo está em cima e a água embaixo, tá? Vou fazer assim para vocês verem melhor. Ó, óleo em cima, água embaixo. Então não se mistura. Isso caracteriza que o óleo é uma mistura heterogênea. Ah, mas não misturou porque tem mais água do que óleo. Vou colocar mais óleo. E aí, o que aconteceu? Misturou? A gente continua o quê? Dá pra ver até aqui a camada agora, ó. Bem amarelinha, o óleo em cima. Ó, bem amarelinha aqui, a camada de óleo em cima e a água embaixo. Representando o quê? Que eles não estão se misturando. É uma mistura heterogênea. Agora eu pergunto pra vocês. Aqui eu tenho só um copo de água, só água. Isso aqui é uma mistura? Água de torneira. Fui ali na torneira e peguei essa água. Vocês acham que isso é uma mistura? Ou é uma substância? Substância composta, né? H2O. O que vocês acham? Gente, a água de torneira, ela é uma mistura. Por quê? A gente sabe que a água... Não estou fazendo propaganda não, vou até tirar daqui. A gente sabe que a água ela passa por uma central de tratamento e ela recebe cloro, ela recebe cal, ela recebe flúor, ela recebe várias substâncias. E essas substâncias, para poder torná-la o quê? Própria para o consumo, potável. Então, essas substâncias são todas diluídas dentro da água. A gente consegue ver essas substâncias? Não. Então, isso caracteriza uma mistura homogênea. O nosso sangue, se a gente vê assim, a gente cortar o dedo e ver sangrando, a gente vê aquela mistura uniforme. É uma mistura homogênea, mas a gente viu na aula de hoje de ciências, quer dizer, a gente ainda vai ver, né, que é uma mistura, o sangue é uma mistura homogênea, por quê? Porque a gente consegue identificar uma única fase. Então, voltando aqui, água e óleo, consigo ver uma, consigo ver outra fase. Só a água eu consigo ver as outras substâncias, o cloro, o flúor? Não, eu vejo uma única fase. Então, quando a gente só consegue identificar uma única fase, é uma mistura homogênea. Quando a gente consegue identificar as diferentes fases, é uma mistura heterogênea. Tranquilo? Então, gente, eu deixei aqui preparado para vocês um quadro pronto. E aí, eu quero que vocês façam isso. Eu não vou passar dever hoje, porque eu quero que vocês façam isso aqui. Essa é a atividade de hoje. Quero que vocês definam átomo e desenhem identificando as partes. Eu quero que vocês me definam o que é uma molécula e deem exemplos de molécula. Vão definir átomo e vão me dar um exemplo e desenhar um átomo do lado identificando as partes. Aqui vocês vão me dizer o que é uma molécula e vão me dar exemplo. Aqui embaixo vocês vão falar o que é substância simples e me dar exemplo de substância simples. Aqui vocês vão fazer substâncias compostas, definir o que é e dar exemplo. E aqui vocês vão me definir o que é mistura, dar um exemplo de mistura, definir mistura homogênea e dar exemplo, definir mistura heterogênea, já fiz até um desenho para facilitar a vida de vocês. Então, gente, esse é o quadrinho de vocês. Vocês vão definir o que é átomo. Eu vou botar a foto lá, mas eu não vou explicar mais nada. Vocês vão ter que fazer o que o vídeo está indicando. Então, gente, por hoje é isso aí, a atividade de vocês. E até a próxima.